por exemplo, deixa eu definir ela. Seja uma função f de x, em que ela é x para todo x menor ou igual a 1. Peraí, deixa eu escrever aqui então. Fx igual a x para x menor igual que 1. Isso. E x ao quadrado, se ela é maior, se x é maior que 1. Tá, então o gráfico dela seria uma coisa do tipo... Então aqui está o 1, até o 1, então, ela é identidade, né? Então vai ser uma coisa desse tipo aqui. E a partir do 1, tá, o gráfico da função x ao quadrado é uma coisa desse tipo aqui. Então vai fazer uma coisa assim, né? Tá, vamos pensar. É que a gente não falou ainda do limite da função x ao quadrado. Quando x tende a 1. Bom, a gente sabe que isso aqui dá 1, né? Mas a gente não vai fazer pela definição isso daqui, a gente vai usar as propriedades de limites, tá? Por exemplo, a gente sabe que o limite do produto é o produto dos limites, então o limite da função x ao quadrado, quando x tende a 1, mesma coisa que limite da função x vezes x, é o limite da função x quando x tende a 1, vezes o limite de x quando x tende a 1. Aqui é a identidade, a gente sabe que isso dá 1, e aqui da identidade dá 1, então isso dá 1. Fazer pela definição aqui ficaria complicado, porque teria uns quadrados aí de diferença, não seria simples fazer as contas. Mas dá para fazer, tá? Só dá trabalho. Aqui, então, vamos tentar usar esse fato, que o limite de x ao quadrado quando x tende a 1 é 1. Então, e vamos tentar usar isso para provar que o limite de f de x quando x tende a 1 é 1. Na verdade, isso aqui eu acho que é mais fácil a gente fazer usando limites laterais, tá? A gente vai falar de limites laterais hoje, e a gente vai ver também que o limite da função f de x quando x tende a um certo número L, se e somente se os limites laterais existem, tanto à direita quanto à esquerda, e eles são iguais a L. Então, nesse exemplo que você deu, se a gente for calcular o limite da função quando x tende a 1 pela esquerda, bom, o valor à esquerda de 1, a função se comporta como a função identidade, né? Então, isso seria a mesma coisa que o limite da função x, quando x tende a 1 pela esquerda, que é 1. Pela direita, quando x tende a 1 pela direita, bom, à direita do 1, a função se comporta como a função x ao quadrado. Então, ficaria uma coisa do tipo, posso trocar aqui, então, f de x por x ao quadrado, porque é a definição dela, à direita do 1, né? Isso dá 1 também. Então, como os limites laterais, tanto à direita quanto à esquerda, são iguais, a gente pode dizer que o limite da função, quando x vai para 1, é 1. Se você tentar usar a definição por epsilon e delta aqui, aí vai ficar complicado, viu? Porque, primeiro que a direita do 1 aqui, usando epsilon e delta na função x ao quadrado, já fica uma coisa esquisita. A esquerda até que tudo bem, né? Porque é só pegar o epsilon valendo o delta. A direita aqui, qual que vai ser a relação do epsilon e delta? Se pegar o raiz aqui, eu acho que não vai dar certo. No zero não tem problema, porque a gente não tem uma divisão aqui, uma diferença ao quadrado, né? No zero. Tudo bem? Então, é mais fácil a gente usar as propriedades aí do que a definição. Os resultados que a gente vai provar hoje. Beleza. Ok, obrigado. Nada. Bom, pessoal, então vamos começar.
No aula passado, então, a gente definiu, né, o que é o limite da função. Só lembrando, só faz sentido calcular o limite da função quando o ponto é um ponto de acumulação do conjunto, do domínio da função. E a ideia geométrica é aquela que vocês conhecem do cálculo, né? Se a gente se aproximar do ponto A, os valores da função estão se aproximando aqui de um certo valor L. Não precisa necessariamente ser o valor da função nesse ponto A, né? A função pode nem estar definida nesse ponto aí. A gente fez alguns exemplos aí. Esses exemplos aqui que eu fiz da relação entre o epsilon e delta, a gente fez porque era simples calcular, tá? Mas em geral não é uma relação imediata, assim. Em geral não é fácil estabelecer qualquer relação entre epsilon e delta. No caso de funções afins, onde o gráfico é uma reta, aí tudo bem, é fácil. Ou no caso da função x ao quadrado, no ponto zero também a gente conseguiu calcular. Nos outros casos a gente vai ter que usar as propriedades, tá? Então a gente vai mostrar as propriedades antes para poder usar elas para calcular limite de outros tipos de funções. A primeira propriedade que a gente já provou é a unicidade do limite, né? Então uma função não pode convergir para dois valores diferentes no ponto. Sempre converge para o mesmo valor. Se esse valor existir. Lembrando que o limite de uma função no ponto nem sempre existe, né? Agora, lá quando a gente estava estudando sequências numéricas, a gente provou um monte de coisas já. A gente provou, por exemplo, que a gente tiver duas sequências, xn e yn. O limite da xn sendo um certo número A e a yn certo número B. Então a gente viu, por exemplo, que o limite da soma ou da diferença da xn com a yn vai ser a soma dos limites, né? Ou a diferença. Mesma coisa vale para o produto. Vale para o quociente também. Se esse b aqui for diferente de zero. E assim por diante. A gente viu o teorema do sanduíche, enfim. Então, a maioria dessas... A maioria não, acho que todas as propriedades que a gente viu para os limites de sequências valem também para os limites de funções, tá? Só que em vez de fazer toda a demonstração de novo, a gente vai provar uma relação aí. Qual que é a relação que existe entre limites de sequências e limites de funções? Para poder usar tudo que a gente já provou antes para sequências, usar para funções. Então, que relação que é essa? Bom, é o seguinte. A gente tem uma função aí definida no conjunto x, o A é um ponto de acumulação de x. Então, o limite da função f no ponto A é o número L, se e somente se, para toda sequência no conjunto x menos A, então estou tirando o ponto A aqui, toda sequência de pontos em x que não inclui um ponto A, convergindo para A, implica que o limite da sequência f de xn é o número L. Tá? Então, dizer que o limite da função f no ponto A é o número L é a mesma coisa que dizer que toda sequência de pontos no conjunto x convergindo para A gente tem uma sequência de pontos convergindo para a sequência das imagens desses pontos vão convergir para o número L. Então, x1, x2, x3 está indo para f de x1, f de x2, f de x3 estão convergindo para L. Então, sem somente C, tá? Então, se o limite da função do ponto A por um certo número L, então, para toda a sequência xn aqui, convergindo para o número A, com os xn, todos eles diferentes do ponto A, a gente tem o f de xn convergindo para L. E a volta também vale. Se toda a sequência xn convergindo para A implica que f de xn
converge para L, então isso quer dizer que o limite de f de x, quando x vai para A, é L. É isso que a gente vai mostrar agora. No CS de novo. Então, esse teorema da relação entre limite de sequências e limite de funções. Então, só colocar as condições básicas aqui para existir o limite da função, né? A gente tem o conjunto x aqui de números reais, e o A é um ponto de acumulação do conjunto x. Se eu tiver uma função, então, definida nesse conjunto x, tal que o limite dessa função no ponto A é o número L, vou tirar esse C. Eu já coloquei dois C's aqui, vou colocar mais um só para ficar mais fácil escrever. E uma função aqui. Então, nessas condições. Então, o limite dessa função do ponto A é o número L, C e somente C. Para toda a sequência xn dentro do conjunto x, só que tirando o ponto A, porque eu não quero que a sequência ela inclua o ponto A, tá? Sequência convergindo para A. Esqueci isso. Então, a gente tem uma função aí. Uma função qualquer, e a gente está calculando o limite da função em um certo ponto A aqui. Então, o limite da função nesse ponto é um certo número L, se para qualquer sequência de pontos aí no domínio da função convergindo para A, pontos todos eles diferentes do ponto A, então x1, x2, x3, e assim por diante. Eles convergindo aqui para A. A imagem desses pontos pela função f estão aqui. Então, aqui é f de x1, aqui é o f de x2, f de x3, e assim por diante. Então, a imagem deles vai convergir para o número L. Tudo bem? Sem somente C. Bom, a demonstração disso daqui só envolve as definições, tanto de limite de função quanto de limite de sequência, tá? Então, vamos fazer a ida primeiro. Supor que o limite da função no ponto A é L, pegar uma sequência convergindo para A e mostrar que esse limite das imagens vai para L, das imagens da sequência, tá? Então, vamos lá. Então, essa é a nossa ida. Vamos supor que o limite de f de x, quando x vai para L e vamos pegar uma sequência aí no conjunto x, tirando o ponto A, convergindo o nosso ponto A.
Olha, sempre existe uma sequência desse tipo aqui, né? Porque o A é um ponto de acumulação. Ele é limite de alguma sequência do conjunto X de pontos 2 a 2 diferentes. Então, essa sequência ela sempre existe. A gente quer mostrar que o limite de f de xn é esse número L aqui. Bom, como é que a gente faz para mostrar que o limite de uma sequência é um certo número? Lembrar, a definição de limite de sequência. Para todo epsilon, x0, existe um certo n0, tal que se o n é maior que n0, então a sequência, no caso f de xn, menos L, é menor que epsilon. É nisso que a gente quer chegar, tá? Como é que a gente pode chegar nisso? Bom, a gente tem que usar o que a gente tem ali nas nossas hipóteses. Nossa hipótese é que o limite da função f no ponto A é L e o limite da sequência xn é A. Bom, vamos começar com essa parte aqui. Dizer que o limite de f de x quando x tende a A é L significa que... Vamos repetir aqui a definição. Como o limite de f de x quando x tende a A é L, dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que para pontos com uma distância menor que delta de A, ainda no domínio da função, a gente tem as imagens aí, temos L menor que epsilon, certo? Olha, essa condição aqui, opa, que é epsilon. Essa condição aqui é basicamente essa mesma que aparece aqui, né, que a gente quer chegar. Tá faltando aparecer o nosso índice N, falta aparecer um certo N0 aí. Esses índices aqui vão aparecer do limite da sequência xn, tá? Então, olha, o que a gente tem por enquanto? Vou fazer um desenho. Eu sei que para pontos próximos de A, aqui entre A mais delta e A menos delta, todos os pontos que estão aqui, nesse intervalo dentro do domínio da função, eles estão sendo levados nesse intervalo aqui, de L mais epsilon, L menos epsilon. Tá? Qualquer ponto x aqui está sendo levado num ponto f de x aqui dentro. Tá, o que mais que a gente sabe? Na nossa hipótese ali, a gente tem uma sequência de pontos aí convergindo para A, certo? Bom, se essa sequência está convergindo para A, quer dizer que todos os pontos da sequência estão aqui dentro desse intervalo, certo? A partir de algum índice. Então, todos os pontos vão estar aqui dentro. Se eles estão aqui dentro, a imagem deles vai estar aqui. Então, a partir de algum índice n0, os valores da função f de xn vão estar aqui, entre L menos epsilon e L mais epsilon, que é o que a gente quer. Então, é só escrever as coisas de um jeito conveniente. Tá, eu tenho esse intervalo aberto. Como o xn converge para A, todos os pontos da sequência vão estar aqui dentro, a partir de um certo índice. Então, olha, como o limite de xn é A, lembrando, a definição de limite de sequência. Para todo epsilon maior que zero, existe um n0, tal que acontece aquela coisa lá. O epsilon seria o tamanho do intervalo, né? Aqui, em vez de epsilon, a gente tem um delta. Mas é a mesma coisa, é um número positivo. Então, como o limite de xn é A e esse delta é positivo,
esse delta apareceu ali no limite da função, então existe um certo n0 natural, tal que se o n é maior que n0, então a distância do xn até o ponto A é menor do que delta. Certo? Agora, se eu juntar as coisas, o que a gente tem? Dado um epsilon maior que zero, a gente conseguiu um n0 natural, tal que n maior que n0 implica isso. Agora, essa condição aqui implica o quê? A outra coisa. Essa aqui é uma sequência de pontos diferentes do A, certo? O xn é sempre diferente do A. Então, eu posso dizer que a distância do xn menos A é sempre uma coisa positiva. Então, juntando tudo isso aqui, o que a gente tem? Que o xn menos A é maior que zero e menor que delta. E o xn ainda está no nosso conjunto x, né? Ele está no domínio da função. Isso daqui está dentro dessa condição, né? Só falta colocar o n aqui. Então, isso aqui implica isso. Ali embaixo, então, vai ficar, em vez do x, o xn. Então, o módulo de f de xn menos l é menor que epsilon. Então, só para ver o que interessa para nós. Voltando aqui na demonstração. Dado um epsilon maior que zero, a gente conseguiu um certo n0 aqui, tal que, se o n é maior que n0, então f de xn menos l é menor que epsilon. Isso aqui é a definição que o limite da sequência f de xn é igual ao número l. É o que a gente queria. Bem, então essa é a ida. Agora falta mostrar a volta aí do teorema. Olha, na volta a gente vai supor então que para toda a sequência xn nesse conjunto, a gente tem com limite xn igual a gente tem o limite de f de xn igual a l. E a gente quer mostrar que o limite da função desse ponto é l. Tá? Então vamos lá. Agora volta. Então suponha que toda a sequência xn aqui no conjunto x tirando o ponto A, temos o limite de f de xn sendo o número L. A gente quer mostrar que o limite da função do ponto A é o número L. Então, essa parte a gente vai fazer por absurdo. Então vamos supor por absurdo que o limite da função do ponto A não seja o L.
Então, suponha para absurdo. Limite dessa função ponto A não seja L. Na verdade, deixa eu escrever de outro jeito. Pode acontecer desse limite nem existir, tá? Então, a gente não tem limite dessa função sendo L. Então, pode ser que o limite seja outra coisa, ou pode acontecer dele nem existir. O que isso significa? Olha, lembrando, a definição de limite da função ser um certo número. Quer dizer que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que esse módulo de x menos a é maior que zero e menor que delta, e o x ainda está dentro do conjunto x, então a distância de f de x menos L é menor do que epsilon. Tá? Isso se fosse o limite. Eu estou falando que isso aqui não acontece. Então, não acontece isso daqui. Como é que fica a negação dessa expressão aqui? Lembrando lá de lógica. Eu vou fazer assim só para ficar mais fácil, tá? É mais fácil escrever. Dizer que essa condição aqui não acontece, a gente vai negando cada uma das partes aí. Qual que é a negação desse quantificador aqui para todo? Se não existe se não é verdade que para todo epsilon existe um delta, tal, que isso acontece, quer dizer que existe um epsilon maior que zero, tal que para todo epsilon, para todo delta maior que zero, essa condição não implica essa daqui. Tá? Quer dizer, existe algum epsilon maior que zero? Vamos fazer um desenho para ficar mais claro. Aqui está nosso número L e aqui está nosso número A. Então, estou falando que tem um epsilon maior que zero. Aqui, então, L mais epsilon. L menos epsilon. Então, aqui para todo delta maior que zero, então para todo intervalo que a gente pegar aqui, A mais delta, A menos delta, essa condição não implica essa. Então, eu sempre consigo pontos aqui no intervalo A menos delta e A mais delta, um ponto X aqui, digamos, cuja distância de f de x até o ponto L não é menor que epsilon. Então, ele tem que estar fora aqui dessa faixa. O f de x está aqui fora. Tá? Então, como é que a gente pode escrever isso? Então, existe um epsilon maior que zero, tal que para todo delta maior que zero, a gente sempre consegue um ponto aqui dentro, tal que a imagem dele está fora desse intervalo, L menos epsilon e L mais epsilon. Tá? Deixa eu escrever então. Então, como não temos o limite de f de x, o x tende a sendo esse número L, existe um certo número epsilon maior que zero, tal que para todo delta maior que zero, a gente sempre consegue um ponto x aqui, nesse intervalo A menos delta e A mais delta, diferente do ponto A. Existe um certo número x, nesse intervalo aqui, A menos delta, A mais delta, ainda no domínio da função, né? Então, ele ainda está no conjunto x, só que tirando o ponto A, a gente sempre pega pontos diferentes do ponto A, né? Cuja distância até a imagem da f no ponto x,
até o ponto L é maior do que epsilon. O f de x menos L é maior ou igual a epsilon. Então, olha, existe um epsilon, então, existe uma faixa aqui em torno do L, tal que, para todo delta que a gente pegar, sempre vai ter um ponto que é elevado fora dessa faixa. Então, a ideia de a gente vai construir uma sequência, tá? Uma sequência convergindo para A, tal que o limite das imagens, f de xn, não converja para L. Como é que a gente faz isso? Bom, é só pegar valores de delta aqui de uma forma esperta. Então, se a gente pegar delta assim, a gente vai pegar o delta da forma 1 sobre n, n natural. Para cada delta desse tipo aqui, a gente vai conseguir um número x, que eu vou chamar de xn, tal que essa coisa aqui acontece. Então, existe um certo xn, está no domínio da função, tirando o ponto A, tal que o xn pertence a esse intervalo, tá? Quer dizer, a distância do xn até o ponto A é no máximo delta, meu delta aqui é 1 sobre n, mais a função aplicada no ponto menos L em módulo é maior ou igual que epsilon. Então, o que a gente pode falar dessa sequência? Quando n aqui vai para infinito, essa coisa vai para zero, certo? Então, a sequência xn está convergindo para o ponto A. Agora, a sequência dos pontos aqui, f de xn, ela não está convergindo para L. Por quê? Porque a distância entre esses pontos está sempre sendo maior que epsilon, né? Ela está sempre fora desse intervalo. Então, a sequência xn converge para A, mas a sequência f de xn não converge para L. E aqui encontraria a nossa hipótese, né? Nossa hipótese é que para qualquer sequência aqui, no conjunto x menos A, convergindo para A, a gente teria limite de f de xn indo para L. E aqui a gente construiu um contra-exemplo. Então isso aqui compraria a nossa hipótese. Então realmente a gente deveria ter o limite da f de x quando x vai para A, sendo o número m. Só esse teorema aqui é muito útil para a gente provar as propriedades de limites de funções, porque a gente já provou um monte de coisa para limite de sequência, né? Então a gente vai fazer uma tradução aí para limite de funções. Por exemplo, olha, só para dar um exemplo, vamos provar a unicidade do limite, de novo, de uma outra forma. A gente já provou isso ontem, usando epsilon e delta, mas vamos tentar fazer isso usando o limite de sequência. Então, se o limite de f de x, quando x vai para L, e o limite de f de x, quando x vai para M, então, L igual a M. Ok? Tá, como é que a gente vai mostrar isso? Bom, lembrando, o A é um ponto de acumulação aí do domínio da função, tá? Então, a gente sempre consegue uma sequência de pontos do conjunto
dois a dois distintos convergindo para A. Então, vou pegar uma sequência qualquer. O que a gente quer mostrar? Se eu pegar qualquer sequência aqui, convergindo para a gente quer mostrar que o limite de f de xn vai para L. Ah, não, desculpa, isso a gente já sabe. Peguei uma sequência de pontos convergindo para A. A gente sabe que o limite da função f no ponto A é L, certo? Então, pelo teorema anterior, essa sequência tem já o limite da função no ponto A é L. Então, o que a gente pode falar do limite da sequência f de z? É L também. É a ida do nosso teorema, né? Esse teorema aqui. A gente tem a função aqui no ponto A indo para L, uma sequência convergindo para A, então o limite de f de xn é o número L. Agora, eu sei que o limite da função também é m, né? Então, como o limite da função f a gente estende a é m, então, de novo, pelo teorema anterior, a gente tem esse limite aqui, sendo o número m. Aqui são limites de sequências. Para sequências, a gente já sabe que o limite é único, né? Então, esse número L e o número M tem que ser iguais. Aqui pela unicidade do limite de sequências. Então, é uma outra forma de mostrar a unicidade do limite de funções usando a unicidade do limite de sequências. Tá? E a mesma coisa vale todas aquelas propriedades aritméticas, tipo a soma dos o limite da soma, a soma dos limites, o limite do produto, o produto dos limites, e assim por diante. Só para dar um exemplo aqui. Pegar o limite da soma, por exemplo. Vamos pegar duas funções aí, fg, um certo conjunto x, para R, e A, um ponto de acumulação x. Então, se o limite da função f no ponto A é um certo número L, e o limite da g no ponto A é m, então o limite da soma, quando x vai para é L mais m. Então, esse aqui diz que o limite da soma é a soma dos limites, né? Vamos provar isso usando essa propriedade que a gente já conhece para limite de sequências. Como é que a gente faz isso? Vou pegar uma sequência aí, no nosso conjunto x, tirando o ponto A, tá o quê? Limite de xn é o nosso número A. Então, o que a gente sabe? Como o limite da função f no ponto A é o número L, então, o limite da sequência f de xn é o nosso número L.
Mesma coisa, como o limite da g no ponto A é m, então, o limite da sequência g de xn é o número m. Então, se a gente fizer a soma dos dois limites, então o limite da f de xn mais g de xn é o limite da f de xn mais o limite da g. Isso é igual a L mais M. Então, o que a gente tem? Para toda sequência do conjunto x menos a, convergindo para A, a gente tem que o limite dessa sequência é L mais M, pelo teorema anterior. Isso quer dizer que o limite da função f mais g no ponto A também é L mais M. Então, pessoal, aqui na verdade a gente usou o teorema anterior duas vezes, tá? Uma vez aqui, pegando a sequência e dizendo que o limite da sequência f de n é L. Então a gente usou isso e isso para dizer isso daqui. Xn converge para limite de f de x quando x tende a é L. Então o limite da sequência é L. E de novo aqui, né? O limite da g no ponto A é m, então o limite da sequência g de xn é m. Então, aqui foi uma vez que a gente usou o teorema, e na outra foi o contrário. Numa a gente usou a ida e na outra a volta. Então, para toda sequência no conjunto x, a gente sabe que o limite dessa sequência é esse número. Então, quer dizer que o limite da função é esse número também, no ponto A. Então, aqui a gente está usando a volta do teorema. Tá? E aqui a gente usou que a soma do limite de sequências é o limite da soma. Então, usando as propriedades de limite de sequência facilita a nossa vida, né? Porque a gente não tem que ficar reprovando de novo todas essas coisas para limite de funções. Mas daria. Olha, eu vou demonstrar esse teorema aqui de novo, sem falar de sequência, falando só de epsilon e delta. Tá? Então, outra forma. Tá? Só lembrando aqui. Então, a gente está supondo que o limite de f de x, quando x tende a um certo número L, e o limite da g, um certo número E. Tá? Vamos usar a definição de limites aqui. Então, para todo epsilon, pensando nessa aqui primeiro. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que zero menor que x menos a menor que delta, x ainda dentro do conjunto x, implica que f de x menos L é menor que epsilon. Tá? Então, qualquer epsilon que a gente pegar, acontece isso daqui. Existe um delta, tal que essa implicação é verdadeira. Isso para o primeiro limite. Para o segundo também. Qualquer epsilon que a gente pegar, também existe um delta maior que zero, tal que zero menor que x menos a menor que delta, implica que a g de x menos m é menor que epsilon.
Só tem um detalhe aqui, pessoal. O delta que aparece para essa função e para essa não precisam ser os mesmos, né? Pode ser que esse aqui seja menor que esse, ou o contrário. Então, vou chamar esse delta aqui de delta 1 e esse de delta 2 para diferencial. Na aula passada a gente fez isso também. Quando a gente tinha dois deltas, o que a gente fazia? Vai pegar o menor dos dois. Então, seja delta o menor entre o delta 1 e o delta 2. Então, se 0 é menor que x menos a menor que delta, vão acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Se a distância de x até a é menor que delta, então ela é menor que delta 1 e é menor que delta 2 também. Então, as duas implicações aqui vão ser verdadeiras. A gente tem isso daqui menor que epsilon e isso aqui menor que epsilon também. Tá, isso que a gente sabe até agora, que a distância de fx até ele é no máximo epsilon e a de gx até m é no máximo epsilon também, para pontos aí dentro desse intervalo. Tá, mas onde é que a gente quer chegar? A gente quer mostrar que o limite da soma dessas duas funções é L mais M, certo? Então a gente quer mostrar que para todo epsilon existe um delta, tal que 0 menor que x menos a menor que delta implica que a função, que no caso é f de x mais g de x, menos o limite, que é L mais M, fique menor que epsilon, certo? Isso é o que a gente quer chegar. A gente não sabe isso ainda. O que a gente sabe é isso. Tem como sair daqui e chegar nisso daqui? Olha, se a gente somasse as duas expressões aqui, o problema é que a gente teria uma soma de módulos, né? Então, a gente não pode colocar simplesmente a soma para dentro do módulo. O que a gente pode fazer é usar a desigualdade triangular. Eu sei estimar a distância de f de x até L e de g de x até M, mas eu ainda não sei a distância de g de x mais f de x mais g de x até L mais M. Mas o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode fazer o seguinte. A gente quer calcular isso daqui, certo? Estimar essa coisa aqui. F de x mais g de x menos o limite. L mais M. O que a gente pode fazer aqui? Só ir escrevendo, tá? Para ficar uma coisa parecida com essa. F de x menos L e g de x menos M. A gente pode pensar nisso aqui como uma soma de duas parcelas, né? Tem uma soma dentro do módulo. Não posso abrir e tirar as duas para fora do módulo? Em dois módulos diferentes? Posso, né? Isso daí é a desigualdade triangular. Esse módulo aqui, ele vale no máximo epsilon. O segundo aqui também não passa de epsilon. Isso é menor que epsilon. Isso também é menor que epsilon. Então, somando os dois, a gente vai ter uma coisa que é no máximo 2 vezes epsilon. Então, vamos ver o que a gente tem até agora. Então, para todo epsilon maior que zero, a gente conseguiu um delta que é maior que zero, né?
tal que essa condição implica essa daqui, que é epsilon. Que é exatamente o que a gente queria, né? Aqui, tá, você pode até pensar, não, mas precisava aparecer um epsilon, não dois epsilon. Mas tudo bem, dá para corrigir isso. Quando a gente fala para todo epsilon positivo, quer dizer, qualquer número positivo, a gente consegue um delta que funcione a coisa ali. Então, se eu pegar um epsilon qualquer, a metade dele ainda é positivo, não é? Então, para esse número positivo, tem que existir um delta onde funcionem as coisas. Então, para todo epsilon positivo, existe um delta positivo tal que essa condição implica que isso daqui é menor que qualquer número positivo, então posso colocar epsilon sobre 2, e essa também é menor que qualquer número positivo, epsilon sobre 2. Aí somando as duas, soma um epsilon sobre 2, um epsilon sobre 2 aqui. Pronto, a gente corrigiu. Aqui vai aparecer só o nosso epsilon. Então aqui a gente mostrou. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se o zero é menor que x menos a menor que delta, então o f de x mais g de x menos L mais E é menor que epsilon. Isso quer dizer que o limite dessa função aqui, f de x mais g de x, é igual a esse número aqui. Tudo bem, pessoal? Olha, esse truque de colocar o epsilon sobre 2 é muito comum, tá? Então você tem que se acostumar com essa ideia aí. Tem que valer para qualquer epsilon positivo. Então, o epsilon sobre 2 ainda é positivo. Então, tem que existir um delta que funcione para ele. Bom, pessoal, as outras propriedades aí também, é só usar a questão das propriedades de limite de sequência, tá? Eu vou deixar como exercício isso daí, essas outras três. Limite do produto, produto dos limites, do quociente também. Ah, e essa é uma outra propriedade que a gente já usou antes, tá? Né? Se a gente tiver uma função aqui convergindo para zero e a outra é limitada, então o produto vai para zero. Aqui faltou escrever o limite. Então, se a gente tiver uma função, por exemplo, do tipo... Só lembrar. Se o limite da função do ponto A por zero e g é uma função limitada, o limite do produto vai para zero. Isso aqui é muito conveniente para calcular limites, tá? Por exemplo, será que a gente consegue calcular o limite da função x vezes seno de 1 sobre x, quando x vai para zero? Dá para calcular esse limite? Será que a gente pode abrir um produto de dois limites aqui? Alguma coisa do tipo limite quando x tende a zero da função x vezes o limite da outra.
A gente só pode fazer isso quando os dois limites existem, tá? Esse limite aqui existe? Sim, né? Identidade indo para zero, então isso vai para zero. Agora, esse limite aqui, ele existe? Olha, se a gente colocar aqui no GeoGebra essa função, seno de 1 sobre x, qual que é a cara disso? Olha, a função seno de x é essa função periódica, né? Agora, a função seno de 1 sobre x, ela, bom, de certa forma é periódica também, mas ela tem uma cara bem diferente aqui. Olha, conforme o x tende a zero, o valor da função 1 sobre x vai para infinito, né? Então, a oscilação da função vai aumentando muito. Quando a gente se aproxima do zero, qual o valor que a função está se aproximando? De nenhum. Na verdade, a gente consegue mostrar que ela se aproxima de qualquer valor aqui entre menos 1 e 1. Tá? Se a gente pegar uma subsequência adequada. Indo para zero. Então, o limite dessa função no ponto zero, ela não existe. Mas, essa aqui é uma função limitada, né? O seno, ele vai no máximo até 1 e no mínimo até menos 1. Então, eu tenho uma função aqui que é limitada. Ah, isso aqui a gente não pode fazer. Mas eu sei que essa função é limitada. E essa função aqui está indo para zero. Tem uma função indo para zero vezes outra limitada, o limite é zero também. Olha, realmente, se a gente fizer o gráfico da função aqui, função x seno de 1 sobre x, né? Vou multiplicar aqui o x vezes o seno. Agora sim, olha, dá para ver que realmente quando a gente se aproxima do zero, o valor da função está tendendo a zero. E como é que a gente demonstra esse teorema? Também, usando as propriedades que a gente já conhece para limite de sequências. Para limite de sequência, a gente sabe que isso vale, né? Se uma sequência vai para zero e outra é limitada, então o produto vai para zero também. Outra coisa fácil de demonstrar também, usando sequências, é que o limite da função constante ainda é constante, e converge para a constante c aqui, né, no caso. E o teorema do sanduíche também, tá? Se a gente tiver duas funções aqui, f, g e h, a f sempre menor ou igual que a g, e h menor ou igual que g. Eu sei que o limite da f e da h no ponto A são número L, então a função g também tem que convergir para o número A. É sanduíche porque uma função está pensando a outra, né? Como se fosse uma parte de cima do sanduíche, aqui a parte de baixo, aqui o recheio. Então, no ponto A, a função h e a função f estão indo para o mesmo ponto. A função g está exprimida entre as duas, então ela também tem que convergir para o número L, no ponto A. Também a gente faz isso usando o teorema do sanduíche para sequências que a gente já conhece. Tá, esses próximos dois teoremas aqui, a gente não consegue usar as sequências diretamente. Bom, talvez consiga, mas fica meio complicado. A gente vai mostrar agora, então, que se o limite de uma sequência num ponto existe, então a função tem que ser limitada nesse ponto. Ou limitada numa vizinhança do ponto, né? Quer dizer, a função aqui, por exemplo, ela tem o limite no ponto A, chamei de L, quer dizer que no intervalo aqui, no intervalo pequeno, concentro nesse ponto, a função ela vai chegar no máximo até um certo valor C e no mínimo até um certo valor B. Ela não passa dessa cota superior e nem dessa cota inferior aí
nesse intervalozinho. Isso não acontece, por exemplo, se a gente pegar, sei lá, a função tangente, né? Olha, a função tangente aqui. Nos pontos do tipo π sobre 2, por exemplo, essa função está explodindo tanto para mais infinito quanto para menos infinito. Menos infinito para um lado, mais infinito para o outro. São pontos onde o limite não existe, né? Então, no caso do limite existir, e for um número real, vai ter um intervalo pequeno aqui, onde a função é limitada. Então, ela tem uma cota superior para a imagem e uma cota inferior para a imagem também. Bom, a demonstração, a gente tem que usar a definição de limite, tá? Não tem muito segredo. Vamos lá. Então, se existe o limite da função aqui no ponto A, então f limitada. Lembrando, limitada não quer dizer que existe o limite. Limitada quer dizer que tem uma cota superior e uma cota inferior para a imagem. Limitada próxima de A, né? Pode acontecer de pontos longe do ponto a função explodir. Vamos dizer que a função é limitada em pontos próximos de A, quer dizer que existe um certo delta, tá ok? Os pontos que têm uma distância no máximo delta do ponto A, que ainda pertence ao conjunto X, que é o domínio da função, implica aqui que a função não passa de uma certa cota inferior, que vou chamar de B, e uma cota superior, C. Existe um delta maior que zero, tal que... Falta uma coisa aqui. Na verdade, existem delta maior que zero e B e C números reais, tal que essa coisa aqui acontece. A função não passa de B nem de C nesse intervalinho aqui. Uma coisa desse tipo aqui. A gente tem nosso ponto A, aqui o A mais delta e o A menos delta. O limite dela, uma coisa que está aqui. Então, nesse intervalo, a função não vai passar de um certo valor, que eu chamei de B, e nem de um certo valor C. Bom, como eu falei, a demonstração aí é usando a definição de limite. Na verdade aqui, olha, eu posso até tirar essa condição, tá? Porque se eu aplicar a função ponto A, ainda é só um número, né? É um conjunto finito, então vai ser limitado de qualquer jeito. Então, aqui, do jeito que está escrito, dá para ver que a imagem realmente não vai passar do B e do A. Mas pode acontecer dessa função fazer uma coisa assim também, né?
tem um buraco aqui e o valor da função, na verdade, está aqui em cima, por exemplo. Então, essa cota superior que a gente está colocando aqui, na verdade, ela tem que ser maior ainda. Tem que passar desse ponto. Ou pode acontecer da cota inferior ter que ficar menor do que esse pedaço do gráfico da função. Tá? Bom, vamos lá. Demonstrar esse teorema aí. Bom, vamos seguir a apostila aqui, tá? Tá pronto já. Vou chamar de L, então, o limite da função no ponto A. Então, quando a gente se aproxima de A, o valor da função está se aproximando de L. Então, dizer que o limite da função no ponto A é L significa que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que 0 menor que módulo x menos A menor que delta, x em x, implica que f de x menos L é menor que epsilon, certo? Então, aqui a gente está pegando um valor de epsilon valendo exatamente 1. Tem que valer para todo maior que zero, então, em particular, 1, que é um número positivo, tem que valer também. Então, para esse número, existe um delta tal que essa implicação é verdadeira, certo? E a gente pode reescrever essa condição aqui como? Tirando o módulo aqui. Então, vai ficar o aqui para a direita e na esquerda, menos 1. Soma o L dos três lados, então L menos 1 menor que f de x, menor que L mais 1. Então, pronto, né? Aqui a gente tem a nossa cota inferior, o valor da função nunca vai passar desse valor aqui, e a cota superior nunca vai passar desse. Só tem um detalhe que a função no ponto A, ela pode estar fora desse intervalo, né? Do L mais epsilon, L menos epsilon. Mas tudo bem, se ela tiver, daí a gente pega a cota inferior maior do que essa. Maior do que o f de A e maior que o L mais epsilon. E a cota inferior ficaria menor que o L menos epsilon ou talvez o ponto A, o f de A. Ele pode estar aqui abaixo, né? Então, nossa cota inferior vai ser o menor valor entre f de A e L menos 1 e a maior e a cota superior qualquer número maior do que f de A e L mais 1. Então, pronto, a função está limitada aí em todo esse intervalo. Beleza? Esse teorema agora, ele é importante pela questão da permanência do sinal, tá? Se a gente tiver duas funções aqui, f e g, e eu sei que o limite da função g é maior que o limite da função f nesse ponto A, então isso quer dizer que a função g é sempre maior que a função f numa vizinhança desse ponto. Ok? Tirando talvez o próprio ponto A, né? Mas o ponto A, na hora dos limites aí, não me interessa. Então, olha, minha hipótese, o limite da f é menor que o limite da g. Então, todos os pontos numa vizinhança aqui do ponto a função f vai ser menor do que a função g. Se eu sair desse intervalo, aí eu não sei, né? Aqui, por exemplo, elas mudaram a orientação, aqui mudaram de novo, aqui voltou a ser maior a g, enfim, cada ponto vai ser uma coisa diferente. Mas eu sei que numa vizinhança, pelo menos, a gente consegue garantir que a função f fique menor do que a função g. Se o limite da função f for menor que o limite da função g. Demonstração, de novo, toda essa parte de limite de funções é a questão de epsilon e delta, ou de limite de sequências, tá? Então, vamos lá. Na verdade, aqui, a ideia é um pouco mais interessante.
Olha, eu quero mostrar aqui todos os pontos aqui dentro desse intervalo de A menos delta e A mais delta, a função f fica menor do que a função g. Tá? Tá, como é que a gente faz isso? Usar a definição de limite. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que f de x menos l menor que epsilon e a g de x menos n é menor que epsilon também, certo? Isso tem que valer para qualquer epsilon. Então a ideia é a gente pegar algum epsilon adequado aí para fazer as contas dar certo. Então se eu pegar o epsilon de forma que esse intervalo aqui, m mais epsilon, m menos epsilon, ele fique encostando aí no intervalo L mais epsilon e L menos epsilon, aí vai dar certo, né? Olha, deixa eu fechar isso aqui e fazer de novo. A ideia aqui é pegar um epsilon para que esse intervalo aqui seja um intervalo adjacente a esse, tá? Então, L menos epsilon aqui, L mais epsilon aqui, que é a mesma coisa que o M menos epsilon, e aqui M mais epsilon. Então, nesse intervalo aqui, vai existir um delta, tal que todos os pontos dessa vizinhança vão ser levados aqui dentro. Temos esse intervalo aqui. Pela função g. Agora, todos os pontos desse intervalo vão ser levados dentro desse outro intervalo aqui. Pela função f. Então, a f vai ficar dentro desse intervalo, a função g vai ficar dentro desse intervalo de cima. Então, todos os pontos da f vão ficar abaixo dos pontos da função g. Essa é a ideia. Então, qual tem que ser o valor do epsilon para acontecer exatamente essa situação? Dessa faixa da f ficar abaixo da faixa de g, da g. Olha, qual é a distância entre os pontos M e L? Uma distância M menos L, certo? Esse ponto menos esse. O tamanho da faixa que a gente está pegando aqui é a metade, né? Então vamos dividir por 2. Então nosso epsilon aqui vai ser exatamente esse valor aqui. É um número positivo, né? Porque o M é maior que o L. Então deve bater ali na definição. Vamos ver. Vamos escrever aqui o teorema, né? Senão tá ficando meio esquisito. Então, estou pegando duas funções, um conjunto x, ponto de acumulação de x, tal que limite da função f no ponto A, para um certo número L, que é estritamente menor que m, que é o limite da função g. Então, o que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que a função f é sempre menor que a função g numa vizinhança do A. Então, existe um delta maior que zero, tal que nessa vizinhança aqui, a gente sempre tem a função f sendo menor que a função g. Tá? Então, a demonstração. Usando a definição de limite. Para todo epsilon existe um delta tal que aquela coisa funciona. A gente vai pegar um epsilon de uma maneira inteligente aqui. O epsilon que a gente sabe que vai funcionar aí nas nossas contas é esse epsilon que divide
esse intervalo aqui ao meio, tá? Então, esse valor do epsilon aqui, a gente sabe que é metade de m menos L dividido por 2. Então, esse é um número positivo, tem que existir um delta para ele lá na definição de limite de funções. Então, seja epsilon esse número aqui. M menos L sobre 2, que é um número positivo. Então, pela definição de limite, existe um delta positivo, tal que isso aqui implica que a função f de x menos L menor que epsilon na verdade, igual a gente fez antes, tá? Dado epsilon, existe um delta 1 que funciona para a função f, um delta 2 que funciona para a função g. Aí a gente pega o delta como o menor do delta 1 e o delta 2 e funciona para as duas. Então aqui eu já estou colocando esse delta que funciona para as duas, tá? Estou fazendo um pouco mais rápido. Tá, e daí? O que a gente consegue fazer com isso? Bom, no desenho a gente sabe que funciona, né? Mas vamos fazendo as contas aqui para ver se vai funcionar também. O que significa dizer que o f de x menos L é menor que epsilon? Só tirando o módulo aí da desigualdade. Então, f de x menos L está entre epsilon e menos epsilon. Então, f de x está entre L mais epsilon e L menos epsilon. Mesma coisa para g. A g vai ficar assim, m menos epsilon é menor do que g. E menor do que m mais epsilon. Tá, lá no desenho, a gente queria pegar o epsilon de maneira que esse ponto aqui, ele é o m menos epsilon, mas ele também era o L mais epsilon, né? É isso que a gente queria. Então a gente quer que esse valor aqui seja a mesma coisa que essa. E se isso acontecer, aí acabou, né? Porque a f de x é menor que esse número, que é a mesma coisa que esse, e menor que g de x. Então, a função f é sempre menor que a função g nesse intervalo. Mas aqui, será que é verdade que isso é igual a isso? Olha, vamos ver. Vamos ver se realmente acontece isso. Quem que é L mais epsilon? O epsilon é m menos L sobre 2. Estamos fazendo as contas aqui. Vai ficar 2L menos L daqui. O 2L menos L dá L, né? Então é L mais M. Então deu isso daqui. Então esse número aqui, L mais epsilon. Vamos ver o M menos epsilon agora. Quanto que dá? Então é M menos essa coisa aqui. Vou colocando 2 embaixo, vai ficar 2M menos N, da M, e menos L, da L. Então, realmente, os dois valores são iguais. Então, vale essa condição aqui.
Tudo bem? Então, uma consequência quase imediata aí desse teorema é o teorema da permanência do sinal, tá? Eu coloquei como corolário já, mas ele diz o seguinte: se eu tiver uma função onde o limite dela é positivo num ponto, quer dizer que a função é toda positiva numa vizinhança desse ponto. Quer dizer, se eu tiver uma função aqui onde o limite dela num ponto A é positivo, quer dizer que numa vizinhança desse ponto a função é sempre positiva. Se eu sair dessa vizinhança, pode acontecer dela ficar negativa, né? Igual acontece aqui. Mas nesse intervalinho, ela é sempre positiva. A demonstração disso aqui é imediata, tá? É só a gente considerar a função a função constante igual a zero e a função g sendo essa função que a gente está calculando o limite. Então, usando o teorema anterior, a gente consegue concluir que o limite da função f é menor que o limite da função g. O limite da constante zero é zero, né? Então a função g é sempre positiva numa vizinhança aí, desse ponto. Beleza, pessoal? Bom, gente, eu vou parar por aqui hoje. Na aula que vem a gente vai estudar, então, os limites laterais, tá? Limite lateral à direita, à esquerda. Ver a relação disso com a existência do limite da função no ponto. E, se der tempo, a gente começa com a parte de limites infinitos e não infinitos. Beleza? Então, boa noite para todo mundo. E até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, professor. Bom final de semana. Boa noite, Gina. Você também. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.